Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área. Vamos dar continuidade ao nosso curso da Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia, pessoal, nossa última videoaula. Graças a Deus, chegamos aí na aula derradeira. Vamos agora falar a partir do artigo 90. Pessoal, muito importante que nós estamos vendo o regime disciplinar. Esse ponto cai muito nas provas, né? Porque são os deveres, ali as obrigações, as faltas disciplinares previstas nessa lei, tá? Para o servidor policial, seja delegado, seja escrivão, seja um investigador, aí que é o seu concurso, aí na prova será em julho. Pessoal, veja só, vamos agora detalhadamente ler o artigo 90, que ele fala das faltas disciplinares, ou seja, aqueles atos que praticados pelo servidor policial vai configurar uma infração. E uma infração disciplinar, ela tem como consequência o quê? Uma punição. Aí, pessoal, eu já me antecipei e nós vamos ver que para cada uma dessas faltas disciplinares tem uma punição prevista. Então, eu já coloquei aí nesse artigo, nossos slides, se aquela falta vai gerar uma advertência, se vai gerar uma suspensão ou até uma demissão, né? A demissão é a pena mais severa. Então, nós vamos ler esse artigo 90 com calma, verificando quais são as infrações. Uma coisa é a infração, outra coisa é a punição. Punição é a consequência da infração. Infração é violar uma norma, infração funcional, violar uma norma funcional. Então, vamos ver quais são, primeiro, essas infrações disciplinares, mas eu já adianto para vocês que nós colocamos aí a observação de qual será a pena prevista para aquela falta disciplinar. Lá na tela comigo, pessoal. Olha só, o artigo 90, aí já no campo do regime disciplinar, tal como o que nós vimos no final da videoaula anterior. Importante que você veja todas as aulas anteriores, que é uma sequência, né? Mas se você quer ver essa aula, tudo bem, vê depois, mas procure dar uma volta lá atrás para você entender melhor. Regime disciplinar. Faltas disciplinares previstas lá no artigo 90. Constituem faltas disciplinares. O que são faltas disciplinares? São violações a normas funcionais, né? São infrações funcionais, infrações que digam respeito da função policial aqui no caso. Olha só, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Então, o sujeito se ausentou do serviço durante o expediente, meu amigo, sem autorização do chefe imediato. Isso é uma infração funcional, isso é uma falta disciplinar. Ou se ausentar do país no interesse do serviço sem a prévia autorização do governador do estado. Então, o sujeito, para se ausentar do país no interesse do serviço, ele tem que ter autorização do governador. Professor, violou isso aqui, o que cabe? Eu já coloquei para vocês aqui. A advertência. Será punido uma pena de advertência. Onde é que você viu isso, professor? A gente vai ver mais adiante. Lá no artigo seguinte, lá nos artigos que ele vai falar da punição, ele vai remeter a esse inciso aqui, tá bom? Como pena de advertência. Simular uma doença, olha que coisa grave. Simular doença para esquivar-se do cumprimento de suas obrigações. Então, o cara faz ali o corpo mole, simulou uma doença, tem uma operação amanhã, não sei o quê. Aí ele simula uma doença e não para se esquivar daquele cumprimento daquela atribuição, ele cometeu uma falta disciplinar, que no caso é prevista uma A. Por que está um Azinho aqui? Advertência, para simplificar, tá bom? Advertência. Então é outra infração prevista aí. Indicar ou insinuar advogado para patrocínio de inquérito policial, processo ou atividade objeto da ação policial. Imagina, o próprio policial indica o advogado para defender o sujeito que ele está ali investigando. Olha, isso é uma falta disciplinar, né? Não pode indicar um advogado, né, para patrocinar Ele simplesmente vai falar para a parte, você tem direito de advogado, não pode indicar ou insinuar um advogado para que acompanhe essa pessoa no inquérito, no processo ou atividade objeto da ação policial. Não, isso é vedado, né? É uma falta disciplinar. Gera o quê? A advertência. Pessoal, normalmente, olha só, nós temos 3 tipos de penas básicas, né? A advertência, que é a pena mais leve. Nós temos a suspensão, que é aquela que interfere no bolso do servidor, ou seja, ele vai ficar em casa, não vai trabalhar, mas não vai receber. A advertência é como se fosse um pito, mas é um pito registrado, né? Aí não sei como é que na sua região fala.
É um registro, olha, está advertido, é o cartão amarelo, né? Só que está aqui registrado no seu assento funcional, né? No seu assento funcional está registrada essa advertência. São infrações mais leves, infrações médias, a suspensão, e infrações mais graves, né? Infrações disciplinares mais graves, faltas disciplinares mais graves, por exemplo, a corrupção, isso vai gerar uma demissão do servidor público, né? Então, a demissão é a pena mais severa. Veja que tudo que nós estamos lendo aí, todas elas vão levar à advertência, né? São infrações mais leves, por isso que vai levar a uma pena menor, né? De menor intensidade. Lá na tela, vamos dar continuidade. Mais uma aí. Usurpar para si ou para outrem função pública. Então, ele se faz, né, ali de determinada função. Por exemplo, ele usurpa a função de um auditor, de um delegado. Ele não pode usurpar para si ou para outra função pública, né? Ele tem a sua atividade. Ele não pode digamos assim, usurpador de função, né? Usurpar uma função que não é dele. Seja para ele, seja para outrem. Concorrer, também é advertência. Concorrer para a divulgação de fatos que possam provocar escândalo ou desprestígio à organização policial. Isso aqui também gera a advertência, tá? Concorrer para a divulgação de fatos. Lembra que tem um dever de sigilo, né, pessoal? Tem um dever de sigilo, então, quando ele concorre para a divulgação de fatos que possam provocar algum escândalo ou algum desprestígio para a organização policial, isso é uma falta disciplinar, leva à advertência. Muito cuidado, é bom a gente guardar o verbo. Olha só, deixar de cumprir prazos legais em inquéritos policiais, sindicâncias ou qualquer procedimento administrativo, sem justa causa. Não há um motivo justo para ele ter atrasado esses prazos, também é uma falta disciplinar, vai aí caber a advertência, tá? Deixar de cumprir prazos legais, então vamos supor, o delegado tem um prazo lá para cumprir determinada coisa, ou o escrivão, ou o investigador, como queiram, e ele deixa de cumprir esse prazo, ele não observa esse prazo, ele atrasa naquela análise. Ora, se tiver uma causa justa para ele ter atrasado, tudo bem, mas se não tiver, ele está sujeito a uma punição de advertência, porque isso é uma falta disciplinar. Tem que respeitar os prazos legais, tá? A não ser que ele tenha um motivo justo. Olha, eu adoeci, teve um problema aqui e tal, né? Tem que justificar. Se ele não justificou, isso é uma infração disciplinar, isso é uma falta disciplinar. Influir, tentar influir, intermediar ou de qualquer forma participar de ações externas, então ações de fora aí da Polícia Civil, visando a promoção, designação, remoção, nomeação ou qualquer vantagem pessoal de servidor. Olha, isso aqui para mim é até muito grave, mas a lei colocou como advertência. Influir ou tentar influir mediante intermediar ou de qualquer forma participar de ações externas visando a promoção, por exemplo, a influenciar para um servidor, né, seja promovido para um determinado local que ele tem interesse, ou ser designado para uma delegacia que ele tem interesse, ou uma promoção, né, ou uma remoção, ou uma nomeação para um determinado cargo em comissão. Então, é um tipo de coisa, né, esse joguinho aí de ficar politicamente, né? Fulano tem que ser removido para tal lugar. Então, influir, tentar influir ou intermediar ou de qualquer forma participar de ações externas visando esta promoção, a designação, remoção, a nomeação ou qualquer vantagem pessoal de um servidor, isso aí é uma infração disciplinar, é uma falta disciplinar, né? Ficar ali buscando interesses que não sejam republicanos, interesses que não sejam públicos, né? Então, isso aqui é um desvio, no mínimo um desvio aí de finalidade, né? Vamos agora, leva a advertência. 3, deixar habitualmente de saldar. Olha só que interessante. O policial não pode nem dever, lógico. Se ele está devendo, ele não saldar essas dívidas, que são dívidas legítimas, né? Dívidas exigíveis, deixar habitualmente, isso tem que virar uma habitualidade, né? Parou de pagar todo mundo, não está pagando mais ninguém. Isso é falta disciplinar, porque isso de alguma forma está o quê, pessoal? Aqueles defensores que falam, qual a razão disso? De alguma forma, isso está maculando a imagem da polícia, né? Porque o cara é um policial, então, olha, tem que andar na linha,
Então, alguns questionam, poxa, mas até na interferência da vida financeira do servidor, se ele é um sujeito, às vezes, descontrolado na parte de dívida, tal, está devendo, ali, então, é considerado uma falta disciplinar. Pessoal, costuma cair o quê? A lei seca, tá? Então, a gente não pode ficar também questionando muita coisa. Olha, a lei diz que deixar habitualmente de saldar as suas dívidas legítimas, isso é uma infração disciplinar. Está previsto lá na lei, caiu na prova, marca lá, que é uma falta disciplinar, tá bom? Eu estou achando aí que realmente é um pouco, digamos, estranho, né, do ponto de vista aí constitucional, a gente poderia até levantar isso, né, e que tem a ver a vida financeira do sujeito, mas é o que está ali, tá? Não vamos questionar aqui, que a gente aqui está lendo a lei seca. Deixou de saldar dívidas legítimas com habitualidade, tem que ser habitual, né? Não é uma dívida, o cara pagou uma dívida, ele tem que ser um sujeito que habitualmente não paga suas dívidas, é um mal pagador. Não é um momento de uma dívida que ficou atrasada ali só e tal. Né? Habitualidade, tem que ter uma habitualidade, uma constância aí, como não mal pagador. 9. Associar-se. Vou tomar uma aguinha aqui. Associar-se, frequentar ou exibir-se em público, né? Hoje em dia, pessoal, infelizmente, esse negócio da ostentação, né? Associar-se, frequentar ou exibir-se em público de forma habitual, mas aqui ainda é mais do que ostentação. Ele está se exibindo com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais, exceto em razão de serviço público, de serviço policial. Imagine você que um determinado policial passa a frequentar ou exibir-se em público lá com foto com um traficante ali da região. Imagina. Pessoas de notórios desabonadores antecedentes criminais, em razão da sua... Salvo, né? Lógico, se ele estava ali na presença do sujeito em razão do cargo, estava interrogando o sujeito, aí tudo bem, não é uma situação. Ali ele não estava na atividade policial, no exercício da atividade policial. Agora tem lá a foto dele num churrasco, né, num final de semana ali na praia, com pessoas de notórios desabonadores antecedentes criminais. Né? É aquela história, diga-me com quem tu andas, que direi, né? Qual a índole. O ditado não é dessa forma, mas é mais ou menos assim, né? Dependendo do com que você anda, você vai ter a sua ideia ali daquela pessoa. Então, associar-se, frequentar ou exibir-se em público de forma habitual com pessoas de notórios e desamonadores antecedentes criminais. Isso leva à advertência. Né? O saldar dívidas também, não deixar de saldar dívidas de forma habitual também é advertência. Até agora, tudo que nós vimos é advertência. Vamos lá, para o 10. Atribuir-se qualidade ou posição da hierarquia funcional diversa daquela que exerce. O sujeito, por exemplo, que é um escrivão, tem ali, está abaixo do delegado e está ali, né, atribuindo a posição dele na hierarquia funcional diversa, mais alta, para conseguir alguma coisa. Então, ele tem que respeitar a hierarquia, ele não pode sair ali, atribuir-se a si próprio a qualidade ou posição hierárquica funcional diversa daquela que ele exerce. A advertência, se ele fizer isso. Portar-se de modo inconveniente em lugar público ou acessível ao público. Então, portar-se de forma inconveniente, porque o policial, eu falo um policial 24 horas por dia, né? Então, ele também passa uma imagem, né? Quando ele, na verdade, ele tem que passar uma imagem, né? Bastante aí da ética. Então, não pode se comportar de modo inconveniente, seja em local público, local de acesso ao público. Ele tem que manter um certo equilíbrio, até porque pode ali, de alguma forma, macular a própria imagem da Polícia Civil. Né? Então, portar-se de modo inconveniente em lugar público ou acessível ao público, isso é uma falta disciplinar. Então, tem que ter modos, né? Vamos colocar assim, tem que ter modos compatível com a função policial. E quando ele se porta de modo inconveniente, ele está, de alguma forma, violando o regime disciplinar, está incorrendo numa falta disciplinar, numa infração disciplinar, que vai gerar a sua advertência. Lógico que tem que ter um processo para responder, né, e tal. Nenhuma pena aqui é automática, né, pessoal? 2. Dificultar, retardar ou frustrar o cumprimento de ordem legal ou deixar de levar ao conhecimento do superior imediato. Representação, petição, recurso. Então, o sujeito está dificultando, está retardando ou está frustrando o cumprimento de uma ordem legal. Tá? Ou então ele está deixando de levar ao conhecimento do superior uma representação contra alguém, uma petição, um recurso ou um documento que houver recebido, desde que não tenha competência para decidir.
Então, ele recebeu um documento. Ele deve levar ao conhecimento do superior hierárquico. Ele não leva. Ele tem uma representação, ele tem uma petição, ele tem um recurso, um documento. Então, ele não leva, ele está ali dificultando ou retardando, né? Ele está deixando de levar ao conhecimento do superior hierárquico aquilo ali. Então, há uma previsão de advertência para essa infração disciplinar. Ou infração ou falta disciplinar é a mesma coisa, né, pessoal? 13. Deixar de adotar providências disciplinares quando for de sua competência ou não sendo deixar de comunicar a quem de direito ilícitos penais ou administrativos de que tenha conhecimento. É aquela história, o servidor público, querendo ou não, ele acaba tendo que ter aquele efeito tal dedo duro mesmo. Porque se ele tiver conhecimento de ilícitos penais ou administrativos, né, ele tem o dever de comunicar, né? Então, se ele tem um conhecimento de que alguém, algum colega dele ali está cometendo uma irregularidade, seja essa infração penal ou administrativa, ele tem que comunicar à autoridade competente, né? Porque de forma diversa, lá do particular, né? O particular, ele, quando presencia um ilícito, ele não é obrigado a comunicar, ele não é obrigado a representar, né? Agora, ele tem a faculdade de representar, né, perante o poder público. Agora, o agente público, não. O agente policial, mais ainda. Então, se ele tem conhecimento de alguma infração penal, de alguma infração administrativa, ele tem que comunicar. E mais, se ele é o sujeito competente para instaurar, por exemplo, uma sindicância, ele tem que adotar as providências disciplinares cabíveis, tá? Senão ele vai estar omisso, né? Vai estar omisso ali numa situação de... Ali pode ter até um crime sendo envolvido, então uma infração disciplinar apenas, né? Então, deixar de adotar providências, isso é grave. Não é tão, do ponto de vista da pena, não foi tão grave assim que é uma advertência, mas é uma infração, né? Olha só, frequentar em razão de serviço lugares incompatíveis sem razão, não é em razão de serviço. Lugares incompatíveis com o decoro da função policial. Então, ele vai lá num local, por exemplo, o cara está frequentando um local assim muito complicado, ele não é incompatível, sei lá, uma boate muito problemática, o cara está ali frequentando um pagode numa região, né, num local que é muito, né, um lugar incompatível com o decoro da função policial. Então, frequentar sem razão de serviço, desde que não seja razão de serviço, esses lugares incompatíveis com o decoro da função policial. Revelar o que tenha conhecimento em razão do cargo ou função de natureza sigilosa. Então, é um sigilo, ele revelou isso, né? Salvo depoimento, inquérito policial, processo judicial ou administrativo, né? Aí ele é obrigado a dizer, mas se ele está com a situação de sigilo e não pode revelar, ele não pode sair anunciando isso para as pessoas, né? Então, revelar um segredo. Salvo depoimento em inquérito policial, processo judicial ou administrativo, que aí ele está sendo indagado sobre aquela situação. 16. Publicar, sem ordem expressa da autoridade competente, documentos oficiais reservados ou ensejar no todo ou em parte da divulgação do seu conteúdo. Ora, se tem um documento oficial que ele é reservado, ou seja, o acesso restrito, ele não pode publicar isso sem ordem expressa da autoridade competente, né? Somente se ele tiver ordem da autoridade competente para isso. Opor resistência injustificada, ou seja, o cara que trava ali as coisas, está opondo resistência injustificada, ou seja, sem justificativa nenhuma, né, ao cumprimento de ordem legítima, ao andamento de documentos ou procedimento, ou à execução de serviço. Ou ainda, opor resistência justificada à realização de inspeção médica, a que deva submeter por determinação de autoridade competente. Então, ele está se opondo resistência a uma realização de uma inspeção médica. Ele foi designado para ele passar por uma inspeção médica, ele está opondo resistência a isso. Isso é uma infração, uma falta disciplinar, que leva também à advertência. Então, até agora, tudo aqui foi advertência. Está vendo um azinho na frente? É para facilitar para você, porque quando você for ler lá, você já tem ideia do que é advertência e o que não é. O que é suspensão. Olha só, o 18. Apresentar-se como representante ou servidor lotado no órgão ou unidade de trabalho, a que não pertencer. Então, ele se colocou, eu trabalho na delegacia tal. Olha, ele não trabalha nessa delegacia, esse cara está se apresentando como trabalhando na delegacia que não trabalha.
e não está expressamente autorizado para isso. Então, isso é grave, né? Suspensão. Mais grave do que uma advertência. Então, apresentar-se como representante ou servidor lotado no órgão ou unidade de trabalho é que não pertencer. O cara está mentindo ali, olha, eu sou da delegacia tal, não sei o quê, e aí, sem qualquer justificativa, sem estar autorizado, ele ali está cometendo uma falta disciplinar que cabe à suspensão. Praticar usura. Usura, por exemplo, o sujeito que empresta dinheiro a juros, né? A juros altos aí para os colegas. Praticar usura sob qualquer de suas formas, suspensão. Na Lei 8.112, a usura leva à demissão, né? Aqui na lei baiana, né, 11.370, leva à suspensão. Tá? Teria que olhar aí no Estatuto do Servidor Público da Bahia. Eu não vou dar esse curso aqui, espero que vocês consigam aí também ler essa lei. Eu não sei como é que está lá, mas usura aqui para o policial civil está previsto como suspensão. Tá? Eu posso falar na Lei 8.112, usura é previsto demissão. Tá? Praticar ato ou conduzir-se de modo que se afigure assédio moral. Então, o cara, quando está praticando assédio moral ou assédio sexual, né, isso é uma infração disciplinar, uma falta disciplinar, que gera a suspensão. Então, praticar ato ou conduzir-se de modo que se afigure, ou seja, o fato dele está configurando assédio moral ou assédio sexual, ele está cometendo uma falta disciplinar, obviamente, e aí vai levar à sua suspensão. Valer-se do cargo com o fim ostensivo ou velado de obter proveito de natureza político-partidária para si ou para outrem. Pessoal, quando ele valer-se do cargo para outro, olha só que interessante, aqui quando for proveito de ordem político-partidária, a lei baiana, a lei orgânica da Polícia Civil, previu a suspensão. Mas quando ele vale-se do cargo para obter outro fim, tá? Para si próprio, por exemplo, alguma vantagem econômica e tal, aí é demissão, tá? Então, muito cuidado com esse 21, porque ali a finalidade, o proveito, está sendo de natureza político-partidária. Por exemplo, ele está valendo do cargo para conseguir ali alguns votos, alguma questão de influência do partido que ele pertence. Então, não é que ele é filiado, não que ele pertence, que ele é filiado. E, então, valer-se do cargo com fim ostensivo ou velado. Ou seja, a finalidade é essa, obter um aproveitamento, obter um proveito de natureza político-partidária para si ou para outro, isso é uma infração disciplinar, uma falta disciplinar, que leva à sua suspensão. Só tomar cuidado depois, que nós vamos ver que quando ele valer-se do cargo para outras finalidades, por exemplo, finalidade econômica, isso vai gerar demissão. Patrocinar acordos pecuniários entre partes interessadas. Então, quando ele incentivar ali acordos em dinheiro entre partes ali num processo, por exemplo, suspensão. Ingerir bebida alcoólica ou apresentar-se alcoolizado. Veja, aqui é interessante. Não quer dizer que o policial não pode beber uma cervejinha, né? Ora, ele pode beber. Ele não pode beber em serviço, né? No local de serviço, ou então apresentar-se no serviço alcoolizado, sob efeito do álcool. Tomou todas ali e apresentou-se alcoolizado no serviço, ou então bebeu no serviço, né? Então, muito cuidado. Lógico que a norma fala no local de serviço, consumir álcool no local de serviço, bebida alcoólica, vamos colocar assim. Ou então ele comparecer, né, no serviço alcoolizado, isso é uma infração disciplinar e leva à sua suspensão. Está previsto lá na norma, no inciso 23, né, como uma infração disciplinar, uma falta disciplinar, mas lá no artigo que vai falar de qual é a pena, vai falar de suspensão. Consumir ou fazer uso de substâncias entorpecentes, drogas, né, ou que causam dependência química em serviço ou fora dele. Então, já o uso de drogas, ele é vedado tanto no serviço como, né, até porque são drogas aí ilícitas, né, o álcool não é, né, beber uma cerveja, beber um uísque, para quem gosta, eu não sou de beber, não gosto, mas tem pessoas que bebem, né? Então, o fato de beber não é ali uma infração. Agora, beber em serviço, ou então comparecer alcoolizado. Agora, logicamente, que consumir ou fazer uso de substância entorpecente ou que cause dependência química, seja em serviço ou fora dele, tanto faz, tá? Não precisa ser só em serviço. Ou nele apresentar-se em estado decorrente do consumo, né? Como se fosse ali apresentar-se alcoolizado, aqui apresentar aqui sob efeito de droga, né? De substância entorpecente, também é uma falta disciplinar, leva ali à suspensão.
Dirigir-se ou referir-se ao superior hierárquico e autoridades públicas sem a deferência e urbanidade devida. É o desrespeito, né? É o desrespeito com uma autoridade superior ou com autoridades públicas, né? Sem ali os protocolos devidos, né? Sem a urbanidade devida, é tratar de forma sem educação, de forma ríspida, pessoas que estão num patamar de hierarquia funcional, então autoridades públicas, por exemplo, dirigir-se a um juiz, dirigir-se a um escrivão, dirigir-se a um delegado, né, de forma ali sem a deferência do cargo, sem as urbanidades devidas, isso é uma infração disciplinar, uma falta disciplinar. Insubordinar-se ou desrespeitar superior hierárquico, não está respeitando. Está muito parecido com... Não, o de cima é mais uma menção, né? Dirigir-se ou referir-se ao superior. Agora aqui o cara está insubordinando, não está respeitando as ordens do sujeito, está desrespeitando o superior hierárquico. A gente poderia até, de repente, o 25 e 26, em alguns casos, podem estar até misturados, né? Mas está aqui claro para você entender. Insubordinar-se ou desrespeitar o superior hierárquico é uma coisa, dirigir-se ou referir-se ao superior hierárquico, né? Sem as deferências e urbanidade devida seria outra coisa. Mas as duas levam à suspensão. Veja que está o S aqui na frente. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado. Se ele for designado para um serviço, abandonou o serviço. Ora, isso é uma falta disciplinar. Isso leva à sua suspensão. Bom? Vamos lá. Prevalecer-se abusivamente do cargo ou da função que ocupa, né? Então, ele, de forma abusiva, está se prevalecendo do cargo que ocupa, né? Então, isso gera a sua suspensão. Prevalecer-se de forma abusiva, né, daquele cargo. O sujeito exerce o cargo sem os devido respeito, né? De forma abusiva, ali fazendo coisas que não se deveria. Desatender a matrícula ou convocação compulsória para realizar curso, também leva à suspensão isso aqui, tá, pessoal? Desatender a matrícula ou convocação compulsória para realizar curso de interesse da administração ou do serviço policial. Ora, ele tem uma matrícula que foi feita já para ele, ou tem uma convocação obrigatória para a realização de um curso de interesse da administração ou do serviço público, do serviço policial, desculpa, e ele não atende essa convocação, ele não atende a essa matrícula. Então, ele cometeu uma falta disciplinar, isso leva à suspensão. Transmitir, de qualquer modo, comunicação de pessoas sob sua guarda ou a pedido desta, sem autorização da autoridade competente. Ora, ele está lá, tem um preso que ele está sob guarda daquela pessoa, e ele está transmitindo comunicação dessa pessoa ou a pedido desta, sem autorização da autoridade competente. Tem que ter uma autorização ali do delegado. Olha, o delegado, por exemplo, o sujeito está comunicando aqui, tal. Então, ele está transmitindo uma comunicação daquela pessoa, que está sob a sua guarda, ou a pedido dela, sem a autorização da autoridade competente. Isso é uma infração disciplinar, isso gera a suspensão ou SLI. Deixar de comunicar ao juiz competente, no prazo legal, a prisão em flagrante de qualquer pessoa. Houve a prisão em flagrante de uma pessoa, tem que comunicar ao juiz. Tem um prazo para comunicar, né? Tem 24 horas para comunicar a prisão em flagrante. Até para que o juiz homologue aquela prisão, né? Então, hoje em dia, nós temos as audiências de custódia, né? Assim que se faz uma prisão em flagrante, o juiz, aí, quando eu estou no plantão, por exemplo, ele tem que fazer audiência de custódia, tem um prazo para isso. Então, o delegado tem que lavrar o auto, né? Assinar, na verdade, quem lavra é o escrivão, auto de prisão em flagrante, comunicar ao juiz, o juiz vai homologar ou não aquela prisão e já marcar ali a audiência de custódia para verificar se o cara vai ficar realmente preso ou não, tal, se vai ser convertido numa prisão provisória, se vai ficar ali em liberdade de confiança ou sem fiança, né? Então, a gente tem toda essa preocupação. Então, deixar de comunicar ao juiz competente no prazo legal a prisão em flagrante de qualquer pessoa, isso é uma falta disciplinar que gera a suspensão desse agente. Levar à prisão ou nela conservar quem quer que se proponha a prestar fiança. Então, nos casos permitidos em lei. Às vezes, o próprio delegado, por exemplo, ele, em alguma situação, ele pode libertar o sujeito por fiança. Então, nesse caso, se ele tinha que fazer isso, ele não fez, né?
ele está ali cometendo uma infração disciplinar. Levar à prisão ou nela conservar quem quer que se proponha a prestar fiança nos casos permitidos em lei. Então, se era permitida a fiança ao próprio delegado, por exemplo, não poderia ter aquela pessoa ter ficado presa. 33. Apresentar requerimento, comunicação ou representação contra servidores policiais civis, subordinados ou superiores hierárquicos, sabendo infundados. Então, o sujeito está comunicando uma irregularidade ou representação contra um servidor público, policial, civil, seja subordinado, seja superior hierárquico, e ele sabe que aquela pessoa é inocente, sabe que aquela representação é infundada. Isso é uma falta disciplinar. Isso leva à suspensão. Veja, pessoal, como que o artigo é longo, né? São várias faltas disciplinares, cada uma, lógico, com um grau, né, de importância. A 34, esquivar-se na ausência da autoridade competente de atender à ocorrência de intervenção policial que presencie ou de que tenha conhecimento imediato. É aquilo que eu falo, policial é policial 24 horas. Então, se ele está presenciando ou na ausência da autoridade competente, ele deixar de atender a ocorrência de intervenção policial que presencie ou de que tenha conhecimento imediato, né? Então, se ele presenciou ou teve conhecimento daquilo, ele tem que atuar, ele tem que agir, né? Na ausência de uma autoridade competente, ele tem que atender essa ocorrência de intervenção policial. Ele não pode esquivar desse atendimento. Falta disciplinar, então tem lá um fato, um roubo que está sendo realizado, um furto, aí não tem autoridade competente, tem que atender essa ocorrência de intervenção policial, né? Ali naquele momento, investigação e tal, ele não fez. 35 agora. Desrespeitar ou procrastinar, desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de ordem do dirigente imediato ou de decisão judicial. Então, ele demorou a cumprir uma ordem, né, de um dirigente, de um superior hierárquico, né, superior imediato, ou de decisão judicial, ele também ali está cometendo uma falta disciplinar, suspensão. Pessoal, esses incisos agora que nós vamos ler, eu coloquei uma interrogação na frente, eu vou dizer por quê. Olha só, ausentar-se do serviço sem justa causa por 30 dias consecutivos. Isso aqui, pessoal, ausentar do serviço sem justa causa por mais de 30 dias, isso nós chamamos de quê? Abandono de cargo. Aqui é um A, viu? E o abandono de cargo, ele gera demissão, tá? Só que quando você lê a lei, ela vai remeter para esse caso aqui, vai remeter uma suspensão. Eu tenho minhas dúvidas se o legislador aqui não rateou, tá? Tanto que lá na frente, abandono de cargo, ele vai colocar como demissão, tá? Então, só chamando a atenção de vocês, que quando você lê o artigo lá, remeteu o 36 como suspensão, mas eu penso que está errado essa remissão. Na verdade, deveria ser demissão. Ausentar-se do serviço sem justa causa, sem causa justificável, por 60 dias interpolados no curso... Isso aqui, ó, é o inascido habitual. Inaciduidade habitual. Tá? Inaciduidade habitual. É uma demissão, tá? Na lei. Então, eu acho que aqui também o legislador cometeu um equívoco ao fazer a referência que, neste caso, seria suspensão. Tá? Então, por isso que eu chamei a atenção aí para vocês, na hora que você lê lá o abandono de cargo, na hora que você lê a inaciduidade habitual, você vai ver que leva a demissão. Tá? Então, esses dois incisos aqui, o que eu quero falando para vocês? Nesses dois incisos, quando a gente lê ausentar-se do serviço sem justa causa por 30 dias consecutivos, isso é abandono de cargo. Né? E quando a gente for ler lá na frente, vai ver abandono de cargo, claramente é demissão. Só que quando ele fez a remissão ali para esse dispositivo, ele colocou como suspensão. Né? A lei colocou como suspensão, tanto para a inaciduidade como para o abandono de cargo. Tá bom? Então, estou chamando a atenção para vocês aí quando você for fazer essa leitura. Submeter a pessoa sob sua guarda a tortura, vexame. Olha, aqui tudo vai começar como demissão agora. Ó. Olha, torturar uma pessoa, né? Isso aqui é infração gravíssima, né?
submeter pessoas sob sua guarda a tortura, a vexame ou a constrangimento, isso é demissão. Né? Atentar com abuso de autoridade ou prevalecendo dela contra a inviolabilidade do domicílio. O cara invadiu um domicílio, né? Não tinha uma ordem judicial, não estava ocorrendo ali dentro daquela casa uma situação de flagrante delito. Né? Então, está atuando com abuso de autoridade ou prevalecendo da sua qualidade de autoridade para violar um domicílio. Né? Isso é demissão. Tá? Utilizar, ceder ou permitir que outrem use bens móveis, imóveis e semoventes sob sua guarda, salvo as exceções previstas em lei. Então, ele permitiu que alguém utilize um carro, por exemplo, da polícia, um imóvel da polícia, né? Um imóvel público, ou um semovente, né? Um cavalo, vamos supor um cavalo lá, sob a sua guarda, permitindo que essas pessoas se utilizem desses bens. Né? Salvo as exceções previstas em lei, não haveria a infração disciplinar, não haveria a punição disciplinar, mas a punição prevista lá na lei, inclusive, é demissão para isso aqui, tá? Omitir ou deixar de comunicar às autoridades competentes qualquer fato que atente ou coloque em risco o Estado Democrático de Direito. Então, a manutenção ali do Estado Democrático de Direito é um valor importantíssimo, né? Estado Democrático de Direito. Deixar ou omitir, né? Ele está omitindo, ou deixando de comunicar às autoridades competentes qualquer fato que atente ou coloque em risco o Estado Democrático de Direito. Então, veja como o legislador deu uma proteção a esse Estado Democrático de Direito, a ponto, bati aqui, pessoal, deve ter feito um barulhinho aí, viu? Mas acho que não teve nada, não. Omitir ou deixar de comunicar às autoridades competentes qualquer fato que atente ou coloque em risco o Estado Democrático de Direito. Então, está tendo lá uma manifestação contra o Estado Democrático de Direito e ele omitiu-se, deixou de comunicar às autoridades competentes, cometeu uma infração funcional, cometeu uma falta disciplinar e, inclusive, a norma prevê demissão. Né? Pesada essa infração. Vamos lá. Ainda, nós temos lá agora o 42. Permitir que pessoas sob sua guarda tenham em seu poder instrumentos que possam causar dano a si ou a terceiro, nas dependências em que esteja recolhido. O cara está na delegacia ali, tem um preso, e ele deixa o preso com a faca, por exemplo, né? Com a arma. Ora, pessoas que estão sob a sua guarda tenham em seu poder instrumentos que possam causar danos a si ou a terceiros, isso é gravíssimo. Né? É uma falta disciplinar, inclusive enquadrada como demissão, a sua punição aí na lei. Praticar ato lesivo à honra, ao patrimônio da pessoa, natural ou jurídica, abuso ou desvio de poder. Né? Então, qualquer ato que possa ser lesivo à honra, ao patrimônio de uma pessoa, abuso ou desvio de poder, também está previsto demissão. Extraviar, agora o 44, extraviar ou facilitar por negligência, ou seja, por culpa, né? Armas, algemas e outros bens do patrimônio público que estejam sob sua guarda ou responsabilidade. Então, extraviar esses... Olha, aqui eu achei até uma pena bastante alta, né? Uma demissão. Cara. Extraviar ou facilitar, né? Lógico, uma coisa é o cara perder ali por uma culpa, né? Outra coisa é ele estar facilitando que alguém tenha acesso a essas armas, a outros bens públicos que estejam sob sua guarda. Fazer uso indevido de arma ou equipamento que ele tenha sido confinado para o serviço. Então, ele recebeu uma arma ou um equipamento, né, para usar em serviço, ele está usando isso de forma indevida. Também é a demissão prevista aí. Tem umas penas aqui que eu acho que são exageradas, né? Mas é o que o legislador disse. Retirar da repartição, sem permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto oficial. Né? Então, leva aqui a sua demissão também, está previsto aí, não pode tirar documento da repartição sem autorização da autoridade competente. Ceder insígnia ou cédula de identidade funcional. Então, o sujeito cedeu a identidade dele para uma outra pessoa funcional. Cedeu um armamento, cedeu uma arma, ou indumentária de identificação policial de uso pessoal. Então, ele cedeu, por exemplo, um uniforme para um terceiro. Né? A carteira funcional.
Então, isso é uma falta disciplinar. Cometer a pessoa estranha em repartição, ou seja, a pessoa que sequer trabalha na repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Então, ele está passando um serviço que não é dele para uma pessoa, né? Para uma outra pessoa. Pessoa que é estranha em repartição, ou seja, sequer trabalha ali. Né? Um particular, por exemplo, né? Ele está cometendo o desempenho daquela atividade a um particular. Né? Olha só que coisa mais grave. Né? Aí realmente é grave. Vamos lá, tudo muito bem. É longo esse artigo, viu, cara? É longo. Agora aqui, ó, valer-se, aquilo que eu destaquei para vocês, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem. Esse artigo, esse inciso 49, ele leva a demissão, só para você não confundir, eu vou marcar aqui, 49, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem. Só que quando esse favor for partidário, aqui, ó, político partidário, aqui, ó, o 21, até marcado aqui. Valer-se do cargo com fim de ostensivo ou não. Valer-se do cargo com fim ostensivo velado de obter proveito de natureza político partidária para si ou para outro. E quando for essa natureza aqui, ele previu a suspensão, né? Se o objetivo é um proveito de natureza política ou partidária, né? O sujeito está afiliado a um partido, ele está ali favorecendo com a sua atuação proveito para esse partido, por exemplo. Aí é suspensão. Agora, quando você olha lá no 59, né, que eu marquei aqui para vocês, ó, valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, gera demissão, tá? A punição aqui prevista é a demissão. Só para você ficar esperto, e quando for questão lá de natureza político-partidária, não vai ser a demissão, vai ser a suspensão. 50 agora, cobrar despesa que não tenha fundamento legal. O sujeito está exigindo uma despesa, cobrando uma despesa ali, uma guia, por exemplo, de um sujeito que está lá na delegacia, sem fundamento legal. Ora, isso é uma falta disciplinar grave, também leva à demissão. Lançar intencionalmente em livros e registros oficiais dados errôneos. O sujeito está ali digitando, né, e lançando dados incompletos, que possam induzir em erro, bem como inserir neles anotações estranhas à sua finalidade. Imagine você tem lá um banco de dados, né, das pessoas que cometem infração, e o sujeito está ali lançando o nome de alguém que nem tem investigação contra ele, que nem tem nada contra ele, né? Anotações estranhas à sua finalidade. Então, isso é uma infração gravíssima também. Né? Lançar intencionalmente em livros e registros oficiais dados errôneos, né? Está lançando um dado errôneo ali, incompleto ou que possa induzir em erro, bem como inserir neles anotações estranhas à sua finalidade. 52. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Então, está usando ali, seja um material, né, seja um veículo, para atividade particular, próprio ou de terceiro, ou autorizar outra pessoa, subordinada ou não, a fazê-lo. Ele está também cometendo uma infração disciplinar, uma falta disciplinar, isso gera a demissão, conforme previsto lá na norma. Praticar ato definido como infração penal, então quando o sujeito comum ele pratica uma infração penal que por sua natureza e configuração torna incompatível para o exercício da função policial. Então, às vezes tem uma infração penal, por exemplo, o cara é condenado, praticou um ato de tráfico de drogas, né, por exemplo, né? Olha, isso é totalmente incompatível com a natureza, né? Você tem que combater isso, aí o cara está praticando esse tipo de ato, né? A corrupção também é muito séria. Então, a gente tem aí... Lógico que já é previsto lá crime contra a administração pública, crime de corrupção, isso vai gerar demissão, né? Mas eu só estou dizendo aqui que, neste caso, ele está um pouco mais amplo, né? Praticar ato definido como infração penal, que, por sua natureza e configuração, torne-o incompatível para o exercício da função policial. Mais uma coisa, pessoal, transacionar com o Estado, ou seja, fazer acordo, transacionar é fazer acordo com o Estado quando participar de gerência ou administração de uma empresa privada ou de sociedade civil. Então, não pode fazer acordo ali com o Estado quando participar de gerência ou administração de uma empresa privada, tá? Não pode realizar qualquer transação com o Estado.
Está terminando, tá? Pelo menos o artigo 90. Atuar como procurador ou intermediário. É o que a gente chama de advocacia administrativa, né? O sujeito, o servidor, ele atua como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de remuneração ou de benefícios previdenciários ou assistenciais, de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. É aquele sujeito que quer resolver o problema de todo mundo. Então, ele quer resolver, por exemplo, ele nem é do Detran, ele quer resolver os problemas do Detran de todo mundo. Aí ele pega, não, deixa eu resolver lá e tal. Ele acaba atuando como o quê? Como um advogado daquela pessoa, como patrocinador intermediário daquela pessoa perante uma repartição pública, né? Ele só pode fazer isso quando for questões referentes a benefícios assistenciais, benefícios previdenciários, de um parente próximo, né? Cônjuge, companheiro, ou de um parente até segundo grau, um pai, a mãe, um filho, né? Resolvendo um problema previdenciário ou um problema de remuneração dessas pessoas, tá? Tirando isso, né, configura uma advocacia administrativa e ele está sujeito à demissão, tá? Chama-se advocacia administrativa. O cara que resolve tudo, olha, deixa que eu resolvo isso para você. Aí ele é policial, vai lá na Receita Estadual, resolve tudo, olha, para uma pessoa, não, peraí, isso não pode. Porque ele acaba usando, né, do cargo para fazer isso, né? Por isso é que a norma faz essa vedação e prevê como falta disciplinar. Realizar perícia médica e odontolegais domiciliar no vivo. Se ele está vivo, essa perícia tem que ser feita lá na polícia, né? Lá na repartição. Salvo pela impossibilidade física do examinado, aí realmente o cara não podia se deslocar e comparecer ao Instituto Médico Legal, devidamente comprovados por autoridade médica. Então, na verdade, isso aqui é uma sanção prevista específica para os peritos, né, o médico e o odonto legal. Ele tem que fazer as perícias com a pessoa viva, né, fazer lá no Instituto Médico Legal. A não ser que haja uma impossibilidade física dessa pessoa se deslocar, aí essa perícia pode ser realizada fora do Instituto Médico Legal, tá? Agora, pessoal, vamos entrar agora no artigo 91, onde nós vamos estudar as punições, né? Estudamos as infrações disciplinares, que são muitas aí, 56, né, faltas disciplinares. Sugiro que você dê uma lida, tem algumas aí mais lógicas, né? Algumas estranhas, por exemplo, a questão da dívida, né? Isso também aqui, eu moro aqui em Maceió, em Alagoas, aqui em Alagoas também, na Polícia Civil, tem essa previsão aí em relação à dívida, sabia? É aquela pessoa que não paga suas dívidas com habitualidade, comete falta disciplinar, né? Uma infração disciplinar. Beleza? Então agora vamos estudar a questão referente às penalidades, né? Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que é outra pena aplicada quando o sujeito está já aposentado ou em disponibilidade remunerada. Lá na tela comigo, para a gente dar sequência aí. Pessoal, muito importante então o artigo 91, esse artigo aqui realmente tem cara de prova, quais são as penalidades disciplinares previstas na Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia, a advertência, a suspensão, a demissão e a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tá? Muito cuidado, são essas as penas. Lá no artigo 92, olha só, na aplicação das penalidades serão consideradas o quê? A natureza da infração, a gravidade da infração, se a infração é grave, não é, os antecedentes funcionais, né? Como é que é esse servidor? É um servidor que tem antecedentes ruins, né? Como é que é? Então, na aplicação das penalidades, tem que levar em conta os antecedentes funcionais, tem que levar em conta os danos que aquela infração, né, vai causar, né, ao serviço público e também as circunstâncias, as agravantes ou as atenuantes, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na aplicação das penalidades. A gravidade da infração, os antecedentes, a natureza da infração, os danos que essa infração causa, as agravantes ou atenuantes. A advertência será aplicada por escrito, então sempre por escrito a advertência, não é um pito oral, verbal, é por escrito, no qual, nos casos de violação das faltas disciplinares previstas nos incisos, nós colocamos já, de 1 até 17, do artigo 90. Confira lá, coloquei lá para vocês, tudo com azinho na frente, do 1 ao 17. A suspensão, o que é a suspensão? Suspensão interfere no bolso, tá? Lembra disso? No bolso do servidor. O servidor fica sem trabalhar, mas fica sem receber. Pode durar até quanto? 90 dias. Então o cara pode ficar 90 dias sem trabalhar, mas sem receber.
qual é o órgão mais dolorido do corpo humano? O bolso. Então, a suspensão, ela afeta o bolso do servidor, tá? Então, olha só, a suspensão que não poderá exceder o período de 90 dias será aplicada em caso de quê? Reincidência de faltas punidas com advertência. Então, o sujeito é reincidente em faltas punidas com advertência, vai ter que ser suspenso. Ou então, violação daquelas faltas disciplinares que nós vimos lá, dos incisos 18 até o 37. Nós falamos lá, coloquei tudo com S lá na frente para vocês, tá bom? Só tome cuidado com aquela questão do abandono de cargo, né, que eu falei para vocês, ou então da inicialidade habitual, que você vai ver que ali, na verdade, a lei prevê demissão, tá? Só para tomar cuidado com essa questão aí daqueles dois incisos, mas no mais, a suspensão mesmo. Olha só, o parágrafo 1º, as penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros, porque isso é registrado no assento funcional, né, do servidor. Isso fica lá por quanto tempo? Ora, no caso de advertência, fica lá por 2 anos. No caso de suspensão, fica registrado lá por 5 anos, né? Então, as penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 2 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente. Se o servidor policial não houver, neste período, praticado uma infração, aquilo com 2 anos vai apagar lá do assentamento funcional dele no caso de advertência e 5 anos no caso de suspensão. Esse cancelamento não produz efeitos retroativos, obviamente, né? O cara tinha... o que passou, não produz efeitos retroativos, só dali para frente. Por exemplo, se ele tinha suspensão e ficou sem receber, não volta isso mais, né? Então, efeitos só dali para frente. Então, guardando aqui, advertência fica registrado 2 anos e suspensão fica registrado 5 anos de efetivo exercício. Enquanto ele estiver exercendo ali, 5 anos, aquilo fica registrado para efeito de suspensão. Agora, vamos lá. Demissão. Olha só, demissão ela será aplicada em quais situações? Crime contra a administração pública, aqui entra corrupção, prevaricação, né? Tudo aqui. Crime contra a administração pública, abandono de cargo público, né? Que é nada mais do que o quê? Faltar por 30 dias, né? Mais de 30 dias consecutivos ali, sem justificativa. Insalubridade habitual é faltar 60 dias num intervalo de 12 meses, não 12 anos, né? Ter 60 faltas em 12 meses, tá? Leva a demissão. Por isso que eu falei com vocês aqueles 2 incisos lá, que nós falamos. Olha, vou lá atrás deles. Vamos lá aqui, ó. Esse 36, esse 37, tá? Muito cuidado com esses dois. Quando você lê a norma lá naquele inciso que nós falamos, ele remete aqui como suspensão. Até coloquei aqui interrogação. Por quê? Esses 2 itens ali, eles na verdade geram demissão, porque eles são o quê? Justamente o abandono de cargo e insalubridade habitual, tá? Improbidade administrativa também gera a perda do cargo, a demissão. Descumprimento de ordem legal emanada de autoridade superior leva a demissão, olha só. Aplicação irregular de dinheiro público, obviamente. Lesão ao horário, dilapidação do patrimônio público. Teve dinheiro envolvido, cara, a coisa é grave. Então é demissão, tá? Então, aplicação irregular de dinheiro público, lesão ao horário, dilapidação do patrimônio público. Acumulação ilegal de cargos, também é demissão. Funções ou empregos públicos, não pode acumular. Transgressão das faltas disciplinares previstas nos incisos 38 até 56, que nós falamos lá do artigo 20. Remeto vocês lá para isso, ok? Vamos agora seguindo. Artigo 96. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o quê? O fundamento legal, ou seja, qual o artigo que foi violado e a causa da sanção disciplinar. Por quê, pessoal? Por envolver um direito do servidor, a infração disciplinar, né, o ato que aplica a punição, aquela infração disciplinar gera uma punição, ele tem que ser fundamentado. Então, tem que indicar o fundamento legal. Olha, você violou tal artigo 90, inciso tal, e dizer qual foi a causa da sanção disciplinar. Na motivação da penalidade, a autoridade deverá justificar a punição imposta, relacionando com o ato irregular cometido pelo servidor e a repercussão danosa para o poder público, bem como apontar os dispositivos legais ou regulamentares violados e a cominação prevista, ou seja, qual que é a pena prevista, obviamente. 97. Deverão constar dos assentamentos individuais do servidor, do quadro pessoal da Polícia Civil do Estado da Bahia, as penalidades que lhe forem impostas. Óbvio, toda penalidade vai ser registrada
no assentamento funcional individual do servidor. Lembrando que, em se tratando de advertência, vai ficar lá por 2 anos, em se tratando de suspensão, vai ficar lá por 5 anos, e demissão, olha, vai ficar lá para sempre, porque o sujeito vai demitido, vai ficar lá no assentamento arquivado lá daquele servidor como sendo demitido. As penalidades serão aplicadas. Quem é que aplica as penalidades? Pessoal, há uma gradação aqui. Se for uma infração de demissão, cassação de proventos ou disponibilidade, é o governador que aplica, né? Penas mais altas, governador. Em se tratando de suspensão superior a 30 dias, quem aplica? O secretário de Segurança Pública. Em se tratando de advertência e suspensão de até 30 dias, quem é que aplica? O delegado-geral de polícia. Então, guarda essas 3 autoridades aqui. Delegado-geral da Polícia Civil, secretário de Segurança e governador. O governador aplica o quê? Demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade. O secretário de Segurança Pública aplica qual pena? Suspensão superior a 30 dias. O delegado-geral da Polícia Civil só pode aplicar as penas de advertência e de suspensão até 30 dias, tá bom? Só essas situações aí. 99, desculpa. A ação disciplinar, pessoal, prescreverá em quanto tempo? Olha, há um prazo de prescrição. Sim, 5 anos é o prazo prescricional. Guarde esses prazos aqui, ó. 5 anos, 2 anos e 180 dias. E olha só, quando for uma infração mais grave, demissão, cassação de aposentadoria, nós temos a prescrição em 5 anos. O que é a prescrição? É o prazo que a administração tem para punir o servidor. Então, a prescrição para demissão e cassação de aposentadoria, 5 anos, tá bom? A prescrição da pena de suspensão, 2 anos. E a prescrição da pena de advertência, 180 dias. Então, 180 dias, 2 anos, 5 anos, aí você pega da mais grave. Mais grave, demissão, cassação de aposentadoria. Cassação de aposentadoria é quando o servidor praticou a infração ainda na ativa e aquilo geraria a sua demissão. Como ele não pode ser mais demitido porque ele já está aposentado, a pena é a cassação de aposentadoria. Ele perde a sua aposentadoria. Aplica-se, pessoal, complementarmente às disposições estabelecidas nessa lei, aos servidores integrantes da carreira de delegado de polícia e das demais carreiras da Polícia Civil, o quê? As disposições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. Obviamente que vai se aplicar às disposições dos servidores de forma complementar, tá bom? A lei especial prevalece, tá bom? Primeiro você aplica a lei especial, que é a lei orgânica. Se não houver, você vai para a lei de servidores civis para aplicar. Sindicância, pessoal, a sindicância, lá no artigo 101, fala assim, aplica-se integralmente aos servidores integrantes da carreira de delegado de polícia e das demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia as disposições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia. Parágrafo único. Compete ao secretário da Segurança Pública a designação para apuração de processo administrativo disciplinar. Então, cabe ao secretário designar, né, ali a apuração de processo administrativo disciplinar contra determinado servidor. Ok? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Basicamente, o que nós falamos aqui. Né, tem lá atos, posições finais, mas não vou falar aquilo, que aquilo eu tenho quase certeza, não vou falar que não cai, mas acredito que tudo que eu falei aí, isso é que é o mais importante para o efeito da sua prova, tá? Pessoal, conseguimos vencer, conseguimos terminar aí o que eu queria para vocês, 7 videoaulas, né, para a gente encerrar aí de forma detalhada toda essa lei orgânica da Polícia Civil Baiana. Espero que você arrebente na sua prova e consiga a sua sonhada aprovação aí no cargo que você escolheu. Pessoal, abraço a todos, até a próxima, encontramos aí qualquer dia desse aí pelos corredores, né, dos concursos. Abração a todos, fique com Deus, vou deixar nossos contatos mais uma vez. Abraço, tchau, bons estudos!